E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora ao nosso sexto dia dos 10 dias de oração, quase eu erro aqui. Sexto dia dos nossos 10 dias de oração. E que bom que você continua aqui comigo. Agora eu já te digo para você pegar a sua Bíblia, o seu lápis, a sua caneta e o seu caderninho para que nós venhamos estudar a Bíblia juntos. Nós vimos ontem que a vida cristã é uma vida de luta, uma vida difícil, a gente luta contra o nosso próprio eu. Mas olha só o que diz lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, essa luta é muito maior do que eu e você podemos mensurar. Há uma luta diária ao nosso redor, há alguém que te acusa. E se há alguém que acusa, precisa ter alguém que defenda. Na verdade, isso nos remete à ideia de um juízo, e é exatamente isso que a primeira mensagem angélica nos diz lá em Apocalipse 14, no versículo 7. Olha só o que diz. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E por que é tão importante nós reconhecermos e entendermos que nós estamos passando por uma época de juízo? Quando nós lemos sobre juízo na Bíblia, nós sempre nos remetemos ao passado, lá na época do povo de Israel, quando tinha o dia da expiação, em que todos se colocavam ao redor do santuário e pediam perdão pelos seus pecados, e o sacerdote ministrava lá no santuário pedindo para que Deus perdoasse também os pecados do povo de Israel, enfim. Era um momento realmente de confissão e arrependimento. Então o momento de juízo é um momento em que nós nos aproximamos de Deus, um momento que nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos deles. A urgência das 3 mensagens angélicas nos levam realmente a isso, a nos voltar a Jesus, a nos arrepender dos nossos pecados e a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E nesse processo de juízo, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo, porque assim como nós temos um acusador que nos mostra os nossos pecados e aponta no nosso rosto aquilo em que nós estamos errando e diz que nós somos pecadores e falhos e não merecemos a graça de Cristo, nós temos também Jesus Cristo, que além de nosso juiz é também o nosso advogado. Ele advoga em nosso favor. João 5:22 diz o seguinte: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Pera lá, deixa eu entender um pouco então, Mateus. Quer dizer que há um julgamento, há alguém que me acusa, mas há alguém que me defende também. Então, nesse julgamento, eu não preciso fazer nada. Não é bem assim. Olha só o que diz lá em Efésios 1, no versículo 3 até o versículo 5. Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Por meio de Jesus nós somos considerados filhos de Deus. Só que assim, você só é considerado filho de Deus se você quiser, se você aceitar a Jesus e o seu sacrifício. Então o mais importante que você precisa entender e aprender hoje é que por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos parte da família celestial, nós nos tornamos filhos de Deus. Os motivos de oração hoje são por decisões importantes que você tem que tomar, na verdade nós temos que tomar em nossa vida e em nossa família, e também por aqueles 5 amigos e familiares que você tem orado desde o início desse projeto. E aí, você quer se tornar parte da família celestial? Eu quero, já tomei a minha decisão. E você? Pense nisso, nos vemos amanhã, até mais.